Olá pessoal, professor Cássio Prestes, vamos discutir um pouquinho sobre direito penal, parte geral. Eu selecionei alguns temas que são mais relevantes para concursos públicos, eles caem mais em concurso público, né? Então vamos começar pelo tema aí, lei penal no tempo. O tempo do crime, sucessão de leis penais no tempo e depois a gente vê também a lei penal no espaço. Então vamos dar início aí à nossa aula, vamos buscar aprovação aí. Quanto ao artigo 4º do Código Penal, ele traz a informação sobre o tempo do crime. Por que é relevante saber o tempo do crime? É no momento em que a gente considera o tempo do crime que eu devo analisar algumas circunstâncias. Então eu tenho que saber o tempo do crime para saber qual lei é vigente, qual lei vai ser aplicada ao fato que é a lei que está vigente naquele momento, se o agente agiu com dolo, se o agente agiu com culpa, se o agente é imputável, se o agente é inimputável. Então, o artigo 4º ele traz essa informação. Foram desenvolvidas aí durante o tempo 3 teorias. A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. E conforme o artigo 4º do Código Penal, considera-se tempo do crime o momento da ação ou da omissão. Ou seja, o Código Penal ele adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do crime. Letrinha de lei que às vezes para concurso cai, então olha lá. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, no momento da ação ou da omissão, conforme o artigo 4º do Código Penal, que eu considero o tempo do crime. E repito, para que é importante você saber, ter a noção de qual é o tempo do crime? Que é o momento que eu vou analisar qual lei é aplicada, porque como nós bem sabemos, o direito ele não é estático, o direito é dinâmico. Leis penais, umas sucedem às outras. Fatores sociais novos, uma nova política criminal faz com que a lei mude. Então eu tenho que saber que lei está vigente no momento do crime. E aí no momento da conduta, no momento da ação, no momento da omissão. E outras informações relevantes que nós já vamos ver. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, artigo 4º. Aqui, pessoal, é importante a gente saber que o artigo 4º ele é o ponto de partida. Ele é o nosso marco zero, é o nosso ponto de partida. Aplica-se aqui a regra básica, tempus regit actum, a lei vigente no momento do crime, no momento da ação ou da omissão. E por que é importante? É nesse momento que, a princípio, porque daqui a pouco nós vamos ver que nós temos ali fatores que nós vamos falar sobre a retroatividade da lei penal mais benéfica que vai mudar essa regra, que é a exceção. Mas, em regra, é no momento do crime, ou seja, no momento da conduta, no momento da ação ou omissão penalmente irrelevante, que eu faço a análise de qual lei está vigente. Então, eu vou partir daí. Então, se o crime ocorreu no dia 6 de julho, eu vou partir deste dia, a conduta ocorreu no dia 6 de julho, independentemente do momento do resultado. O momento do resultado não importa, o momento da conduta que importa. Então, eu tenho que saber que lei que está vigente no momento da conduta. No meu exemplo, no dia 6 de julho. É ali que eu faço a análise do dolo e da culpa do agente. É naquele momento que eu vou analisar se o agente teve dolo ou se o agente agiu com imprudência, negligência, imperícia. Nós vamos estudar a teoria do crime doloso e nós vamos ver que lá uma das características do dolo é que o dolo deve ser concomitante. Concomitante é o quê? A conduta. Vamos trabalhar com um exemplo. Suponha que eu deseje matar minha sogra. Eu moro no mesmo prédio que a minha sogra. E o pior de que isso é verdade. Então, suponha que eu quero matar minha sogra. Então eu falo, pessoal, não aguento mais, vou matar minha sogra. Vou dar um tiro na minha sogra. E ao sair hoje cedo para vir para a aula, sair atrasado, vim com pressa, sem querer eu atropelo a minha sogra na garagem do meu prédio. Eu vou responder por crime de homicídio doloso ou por crime de homicídio culposo? Apesar de eu ter externado o meu dolo, a minha consciência e vontade de praticar o delito, eu devo responder por crime culposo, porque no momento da ação, eu não agi com dolo. No momento da ação, eu agi com culpa, com imprudência, dei ré sem querer ali, rápido, não vi e atropelei. Então, nada obstante eu ter externado a minha intenção, no momento da conduta, eu não a externei, e sim eu agi com imprudência.
né? É no momento também da conduta que eu devo analisar se o agente é imputável ou inimputável. Então, pegando um exemplo lá, o rapaz com 17 anos e 11 meses atira na vítima. A vítima fica em coma e vem a falecer 2 meses depois, 3 meses depois. Quando a vítima falece, o autor do fato, o menor de idade, já é maior de idade, porque fez o seu 18º aniversário. Eu vou considerá-lo penalmente imputável ou penalmente inimputável? Conduta realizada quando ele tinha 17 anos. Resultado, chegou quando ele já tinha 18 anos. Qual que eu considero? Momento da ação ou omissão, momento da conduta. Então, apesar da vítima ter morrido quando ele já tinha feito 18 anos, eu vou considerá-lo inimputável, penalmente irresponsável. Porque a conduta, o tempo do crime, eu vou voltar aqui um slide, ó, teoria da atividade, a conduta foi praticada no momento em que ele era menor de idade. Se a legislação tivesse adotado a teoria do resultado, a resposta seria diferente. Então, é muito importante saber isso daí. Continuando aqui, por um exemplo, o artigo 115 do Código Penal, ele fala que o prazo prescricional corre pela metade quando o agente é menor de 21 anos na data do fato. Data do fato. Que fato? O resultado, conduta, data do fato no momento da ação ou omissão, no momento da conduta. Então, se o agente tem 19, 20 anos no momento da conduta, o prazo prescricional corre pela metade, irrelevante se o resultado ocorreu em outro momento. E por fim, várias aqui agravantes, circunstâncias de aumento de pena, né? causas de aumento de pena. Vamos falar, aumenta a pena se o agente era maior, se o agente era menor, se era parente, etc. Tudo considerando o momento da conduta. Vamos pegar aqui como exemplo aqui o artigo 61, inciso 2, a linha H. Só pegar aqui, só para a gente ter como exemplo aqui, ó. Né? É circunstância agravante ter o agente cometido o crime contra criança maior de 60 anos, enferma ou mulher grávida. Isso no momento da conduta. Então, se no momento da conduta a vítima era maior de 60 anos, agravante. Da mesma forma, a causa de aumento de pena no homicídio, que aumenta em 1/3 lá do parágrafo 4º, e também no crime de estelionato. Ok? Então é muito importante saber que o Código Penal adotou a teoria da atividade, momento da ação ou omissão, porque diversos fatores, diversas situações envolvem essa informação. Tá? Aqui uma exceçãozinha, vamos lá, a questão do tempo do crime, os crimes permanentes e o crime continuado. Eu não vou falar do crime continuado agora, porque nós vamos discutir, apesar de estar a descrição legal aqui, eu não vou entrar a fundo no que é o crime continuado, porque nós vamos discutir isso numa aula sobre concurso de crimes, concurso material, concurso formal e crime continuado. Vou me ater agora mais à questão do crime permanente. Crimes permanentes são aqueles delitos que eles estão ocorrendo. Eu costumo falar em aula que são os crimes no gerúndio, né? Eu não mato, eu mato, eu furto, mas eu não sequestro, estou sequestrando. O crime ele ocorre, né, quando a conduta e o resultado se alongam no tempo por força da vontade do agente. Então, eu sequestro a Paula, que está me auxiliando aqui. Coloco a Paula num cativeiro e estou negociando resgate com a família. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O crime está ocorrendo durante 4 dias. Ele não ocorreu no momento em que eu arrebatei a Paula e coloquei a Paula no porta-malas do carro e levei para o cativeiro. O crime está ocorrendo durante todo esse tempo. Eu costumo falar que são os crimes no gerúndio, o crime está ocorrendo, né? E isso por conta da vontade do agente. Já já eu faço uma diferença entre o crime permanente e o crime de efeitos permanentes. Então, exemplinhos clássicos, crime de sequestro, artigo 159, o meu exemplo aí, extorsão mediante sequestro, o crime de associação criminosa e todos os delitos que têm esses verbos aqui, até outros verbos, né? Portar droga, possuir arma, guardar droga, ter arma em depósito, remeter droga, transportar arma, órgãos e assim por diante, são crimes permanentes. Bem,
Suponha que numa determinada situação, então eu sequestrei a Paula. E no momento que eu sequestrei a Paula, estava vigendo a Lei 1, pena de 5 anos, só para dar um exemplo. Durante o cativeiro surge uma nova lei, falando que agora, para o fato, aplica-se pena de 10 anos. Que lei eu aplico? A primeira lei ou a segunda lei? Para o crime permanente, eu tenho aqui uma exceçãozinha, inclusive assunto sumulado, ó pessoal. Muita importância aqui, ó. Presta atenção, muita importância. Súmula, para concurso, súmula tem que estar na ponta da língua, tá? No caso de crimes permanentes, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. Então, em resumo, ó, se há duas leis, aplica-se a posterior, mesmo que mais grave. É uma exceção à regra que nós vamos ver da ultratividade da lei penal mais benéfica. Na realidade, não é que é uma exceção. A gente só trabalha com a ideia de retroatividade e ultratividade, né, da lei penal mais benéfica quando nós temos uma interrupção, né? O crime acabou, entra uma nova lei. Ou então, né, entra uma lei posterior. Quando eu tenho o crime acabou e entra uma nova lei, aí que eu trabalho com a ideia de extratividade da lei penal mais benéfica. Eu vou ver se ela é retroativa ou se ela é ultrativa. No crime permanente, quando a lei posterior, que é mais grave, passa a viger, o crime está ocorrendo, porque ele é o crime no gerúndio. Então a Paula está no cativeiro, ela não está no cativeiro no momento em que eu a sequestrei. Ela fica no cativeiro 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então a lei entrou em vigor. Então, né, vamos pegar um exemplo aqui. A Paula está em cativeiro, entra aqui a lei 2 em vigor. Ó, o crime continuou. Ela ainda está em cativeiro, então aquela lei está regendo o fato. Então eu vou aplicar a lei posterior mais severa, por quê? Porque o crime está ocorrendo ainda. Então cuidado, mesmo que ela seja mais severa, aos crimes permanentes e ao crime continuado, que eu deixei de cantinho aqui, não falei muito dele, eu vou aplicar a lei posterior mesmo que mais severa. Tá? Aqui um exemplo, vamos fazer um exercício para ver se funciona a informação? Então vamos lá. No dia 22/8/2020, Tício priva a liberdade de Mévio, mantendo-o em cativeiro enquanto negocia o resgate com a família da vítima. Desta forma, Tício se vê em curso no artigo 159, crime de extorsão mediante sequestro, o qual, em seu parágrafo 1º, prevê a pena de 12 a 20 anos. Pois a privação da liberdade da vítima dura mais do que 24 horas. Então eu privei a liberdade aí o Tício privou a liberdade do Mévio e já passa mais de 24 horas. Por enquanto, pena de 12 a 20 anos. No entanto, ainda durante a permanência da vítima no cativeiro, entra em vigor uma lei penal que aumenta a pena do artigo 159, parágrafo 1º, para 15 a 25 anos. Olha a informação importante aqui, ó. Ainda durante a permanência da vítima no cativeiro. Essa informação é relevante. Por quê? Porque o crime é permanente, o crime está ocorrendo. Então, quando essa lei entra em vigor, aumentando a pena de 12 a 20 para 15 a 25, o crime... O crime está ocorrendo. Né? Após 60 dias, Tício é preso em flagrante no momento em que deixava a alimentação da vítima no cativeiro. Diante de tal situação hipotética, aponte justificadamente qual a pena réu Tício será submetido, se for condenado. Então vamos lá. Alternativa A. Deve ser aplicado o Código Penal na sua redação originária, haja vista o princípio tempus regit actum. Se fosse um crime instantâneo, seria isso daí. Mas como é um crime permanente, nós temos a regra da súmula. Né? Tempus regit actum, artigo 4º, a lei vigente no momento da conduta. Então não é essa a primeira. Deve ser aplicado o Código Penal na sua redação originária, haja vista tratar-se de lei penal mais benéfica e, portanto, ultrativa. Também, de novo, retornando à informação inicial, eu só vou trabalhar com ultratividade da lei penal mais benéfica ou retroatividade da lei penal mais benéfica quando eu tiver uma interrupção no caso, quando o fato ocorreu e já acabou. Aí vem uma nova lei. Aí eu vou analisar se eu vou aplicar a nova lei ou anterior. No crime permanente, eu sigo a súmula, não é a B.
Como se trata de crime permanente, deve ser aplicada a lei penal mais recente, mesmo que mais grave. Opa! Aí, ó. Redaçãozinha da súmula. Redaçãozinha da súmula. Eu costumo orientar os alunos, os candidatos, aluno até de graduação, a fazer isso aqui na prova. Ó. Percebe que o problema ele é grandão, tem aí 5, 6 linhas. Mas a informação relevante é 2, 3 aqui. Risca a prova, rabisca. Pega os detalhes. Idade, data, né? Detalhinho de parentesco. A vítima é filho, a vítima é esposa, né? A vítima é pai, né? Presta atenção, motivos, né? Um detalhinho ou outro que está entre vírgulas. Isso daí ajuda você a interpretar a questão. Meu filho está no 3º colegial e está prestando vestibular agora como treineiro. Eu falo, Gabriel, rabisca a questão, filho. Rabisca, marca, vê o que tem, porque às vezes ali tem um detalhinho, tá? E nós vamos ver a alternativa D já, a questão da combinação das leis penais. Então eu vou deixar essa alternativa D, mas nós já vamos falar dela. Se é possível combinar uma parte de uma lei com uma parte de outra lei, para conseguir uma situação mais benéfica para o réu. Então, só voltando aqui um pouquinho, ó, nos crimes permanentes, então, aplica-se a lei penal mais grave, se sua vigência é anterior à cessação. Claro, se o crime acabou, né, eu não aplico a súmula. O crime permanente, ele é diferente do crime instantâneo de efeitos permanentes. O crime permanente, a permanência dele, a continuidade dele, depende da vontade do agente. Então eu coloquei a Paula em cativeiro, ela fica no cativeiro enquanto eu quiser. Se eu quiser soltá-la, eu abro a porta e falo, tchau Paula, vai embora. Depende da minha vontade. É diferente do crime instantâneo com efeitos permanentes. No crime instantâneo, o crime ocorre em um determinado momento. Exemplinho clássico, homicídio. Então, fui lá e matei a Paula. O crime ocorreu no dia de hoje, pronto. Mas o efeito disso é permanente, não tem como voltar atrás. Se eu me arrepender, eu não vou conseguir ressuscitar a Paula. Então, o crime instantâneo de efeitos permanentes é um crime que se consome em um determinado momento, mas o efeito dele é irreversível, porque não depende da vontade do agente. Para o crime instantâneo de efeito permanente, não se aplica a súmula. A súmula é para o crime continuado, deixa ele de canto, e para o crime permanente. Tá bom? Outro exemplinho de crime instantâneo de efeito permanente, o crime de aborto. Na mesma situação aí, infanticídio, tá? Então vamos lá. Questãozinha aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho. Mais uma questãozinha aqui, mais uma para a gente ver. Sempre é bom, né? Fazer a prática, vai testando, vai fazendo prova, pessoal, vai fazendo questão que ajuda muito a entender várias coisas. Então vamos lá. Aos 17 anos e 11 meses de idade, ó, já fica esperto aí, ó. Fica esperto aí, informação, idade, né? Tício sequestra Mévio colocando em cativeiro. Durante 4 meses, Tício via telefone e negocia com a família da vítima o valor do resgate para sua liberação. Neste caso, Tício deverá ser considerado. Então vamos com calma. Você fala, poxa, a conduta foi realizada enquanto ele era penalmente inimputável, menor de 18 anos. Ah, então eu vou considerá-lo penalmente inimputável. Não, senhor, olha aqui, ó. Crime permanente. E aí, como ele ficou a vítima ficou 4 meses no cativeiro, quando o crime terminou, o autor já era penalmente imputável, maior de 18 anos. Então vamos lá, ó. Ah, penalmente inimputável, pois no momento da privação da liberdade da vítima, Tício ainda era menor de 18 anos, aplicando-se o tempus regit actum. Se fosse um crime instantâneo, tranquilo. Atirei com 17 anos e 11 meses. Mas não, é um crime permanente, então não é A. Penalmente imputável, pois, tratando-se de crime permanente, a conduta típica se prolonga no tempo e Tício continua a realizá-la aos 18 anos. Show de bola, alternativa B. Alternativa B. Depois vem lá semi-responsável, somente podendo responder penalmente pelos atos praticados a partir do início do dia do seu 18º aniversário. De jeito nenhum. Eu não posso cindir a continuidade, né? Então, ele ficou
em cativeiro aqui um tempo, não, só vai responder pelo cativeiro quando ele se tornou maior de 18 anos. Não posso rescindir a permanência, desculpa, eu falei continuidade, não pode rescindir a permanência, ele responde por tudo. Tratando-se de crime instantâneo de efeitos permanentes? De jeito nenhum, não é crime instantâneo de efeitos permanentes. Né? E aí vem uma informação totalmente irrelevante, né? Somente poderá ser considerado penalmente imputável se tiver sido civilmente emancipado. Não tem o mínimo sentido, né? Tá certo? Quer ver mais uma questãozinha aqui? Agora vamos mudar um pouquinho. É a mesma dinâmica. Pode ver, o probleminha parece o mesmo. Olha como um detalhinho muda. Aos 17 anos e 11 meses de idade, Tício, agindo com intenção homicida, efetua 2 disparos de arma de fogo contra a cabeça de Mévio. Então vamos marcar aqui, ó. A conduta foi realizada enquanto ele era penalmente inimputável. A vítima é hospitalizada, permanece em estado de coma, vindo a óbito, por conta dos ferimentos produzidos, 3 meses após ter sido alvejada. Quando o resultado ocorreu, o autor já era maior de idade. Aí sim, agora percebam que eu tenho aqui uma questão de um crime instantâneo, de efeitos permanentes. E para ele eu vou aplicar a súmula? De jeito nenhum. Né? Se eu voltar lá ao slide, a gente vê que a súmula não fala de crime instantâneo de efeito permanente. Então para ele eu vou aplicar a regra, artigo 4º, tempus regit actum. Eu vou considerar o momento da conduta, da ação ou omissão penalmente relevante. Então vamos lá. Penalmente imputável? Não. Porque a conduta foi realizada quando ele tinha 17 anos e 11 meses. Então nem vou continuar. Porque vejam, para analisar, penalmente imputável, pois o resultado foi produzido. O Código Penal não adotou a teoria do resultado. Ele adotou a teoria da atividade. Penalmente inimputável, pois a conduta foi praticada anteriormente à sua maioridade penal, aplicando-se a teoria da atividade. Aí, show de bola. Show de bola. Daí vem a penalmente imputável, devendo responder por tentativa de homicídio, haja vista a conduta ter sido praticada anteriormente à sua maioridade penal. Não. Eu considero o momento da conduta para o fato como um todo. E tratando de crime de instantâneo de efeitos permanentes, somente poderá ser considerado penalmente imputável se tiver sido civilmente emancipado. Uma informação que não tem nada a ver, que é totalmente irrelevante. Tranquilo? Então, pessoal, hoje encerramos, né, esse bloco. Vamos continuar o tema na próxima aula. Bora estudar aí. Valeu, obrigado.